hoje de eu poder usar tá gravando? Essa nova. Um novo softwarezinho para fazer a mesma coisa, tá, gente? Que é o Replit, tá? Isso aqui é para ensinar vocês também, vamos dizer assim, que não existe só uma maneira de fazer as coisas, tá? A informática, ela está sempre se renovando, tá? Então, sempre produtos novos vão aparecendo, novas tecnologias, tá? Novo jeito de fazer as coisas, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Para a gente não ficar para trás, tá? Então, fala assim, ah, aprendi, acabou. Não, não é assim, não funciona assim, tá? A gente sempre tem que ficar estudando e olhando o que está acontecendo no mundo aí, tá? Da informática. Então, fica sempre revolucionando. Estou mandando aqui no chat, tá? O link aqui do Replit, tá? Aí você faz a inscrição, ó, dentro dele aqui, tá? Entra aqui no home dele, vamos dizer, a casa aqui, né? E ele vai mostrar aqui como é que funciona, então, essa aplicação, tá? Olha, tem até aqui, ó, Create a Team, tá? Você pode trabalhar num time aqui dentro, tá, Lucas? Você estava perguntando isso aí, né? Então, você quer fazer um programa aqui, né, com várias pessoas, trabalhe em grupo, tá? Vocês vão ter projeto. Acho que a partir do próximo semestre aí você já tem trabalho em grupo, tá? Você cria um time aqui, ó, e a partir do terceiro tem projetos um e projetos 2, tá? Que é exatamente para isso. Então você pode criar alguma coisa em C Sharp aqui, ó, compartilhado com os colegas. Fica muito mais segura a aplicação, né? Porque ela fica, grande parte dela aqui, ó. Eu não trabalhei aqui com o C Sharp tem tela, né? Aí eu não sei, provavelmente vocês vão ter que usar o Visual Studio mesmo, tá? Mas é uma proposta aqui para vocês já usarem, tá? Então, eu vou aqui, ó, dentro do Replit, né? Eu crio aqui uma pastinha para mim, tá? Ó, eu tenho aqui tudo separado. Aula de C, C++, aula de Python, Flowchart, que eu estive vendo aqui que dá para criar os fluxogramas aqui também. Aula de AEP, de PPG, que eu dou aula, de Prote2 e da URI, que eu comecei agora. Então fica tudo organizado, todos os meus programas que eu faço dentro dessas aulas aí, ó, eu deixo aqui em repositório, tá? Aí o que eu recomendo, que eu estava falando, né? Eu tenho o URI aqui, ó, tá? E eu tenho que submeter aqui o programa, né? Para resolver esse problema aqui, ó, tá? Isso eu mostrei ontem, né, para vocês, né? Do URI, né? Então você vê o problema aqui, ó, que é muito legal, né? Isso aqui é uma coisa assim muito bacana, né? Pega aqui o probleminha, escolhe a linguagem que você quer trabalhar, tá? Eu recomendo que vocês usem C, porque a linguagem ela é rápida, tá? Ou C ou C++, tá? O C puro mesmo, tá? E o C++, por lá ser rápido. Mas depois mais para frente aí que você conhecer Java, tá? Essas coisas você vai mudando, tá? E você vai podendo fazer os exercícios também nessas linguagens, tá? Pode fazer em C Sharp, pode fazer em Java, tá? Então, usem e abusem, tá? PHP, né? PHP nem tanto, né? Mas você pode usar aqui bastante coisa, tá? Bastante tipo de Python, tá? Que é bem forte essa linguagem aqui, o programa para Python, tá? Então, acho que, deixa eu ver se tem Python. Com certeza tem, né? Ó, Lua, certamente tem. Tem até Pascal aqui, né? Então, ó, Python 3 aqui, tá? Tá aqui, ó. Ah, 3.9 aqui, ó. R, tá? Então tem muita linguagem aqui para você brincar, pra você fazer os exercícios, para você pegar o ritmo da linguagem aqui e trabalhar com ele, tá? Então, para ele não perder muito submissão, vou te mostrar aqui, ó, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiquei brincando hoje, meio desatento, tá? Olha o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo aqui? Cada submissão certa minha dá um ponto positivo, tá? Isso aqui é erro, 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 erro. Cada errinho desse aqui meu, ele tira um ponto, tá?
Então, o que ele acontece? Eu perdi vários pontos aqui, né? 1, 2... Esse ponto amarelo aqui, ó, compilation error aqui, ele tira menos ponto do que esse presentation aqui, tá vendo? Quanto mais vermelho, mais ponto ele tira, né? E o bom mesmo é a hora que ele fica o verdinho, né? Então eu tomei na cabeça aqui, né? 1, 2, 3... Ó, metade aqui eu acertei, metade eu errei, né? Então minha pontuação fica pela metade, tá? Então, se você olhar aqui no final a pontuação, o meu ranking, eu tô lá no caso do chapéu, tá? Porque eu errei demais aqui, tá? Então, qual que é a dica aqui para vocês, né? Vocês pegarem aqui, faz ele no Replit, tá? Por exemplo, o 1000 aqui, né? Quer fazer o Hello World, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz ele aqui, no Replit, e testo, tá? Eu testo o funcionamento dele, vejo se ele está funcionando, tá lá. Include IOString, using namespace, int main, blá, 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 do jeito que ele pede lá, tá? Don't run aqui, ó, tá? Olha a telinha dele, onde que ele roda? Ele roda aqui, ó, aqui embaixo, nesse preto aqui, ó, tá? Aqui tem umas configurações que você pode fazer também, nesses settings aqui, tá? Você pode mudar o layout dele, ó. Ah, não quero ele aqui, eu quero aqui do lado, tá? Ah, eu quero ele embaixo, fica mais bonito, tá? Eu quero o tema preto, tá? Aí é para frescura, né? Eu quero a fonte aqui, ó, eu vou dar aula. Coloco o huge aqui, ó, vai ficar grandona, para vocês enxergarem aqui, tá? E ó, a indentação dele com espaço, tá? Um baraná, daí vocês mexem aqui, tá? Ele muda o jeitão que você vai apresentar, né? Que você vai usar ele aqui. E você rodando, ele dando aqui o resultado exatamente da forma que ele pede aqui, ó, tá? Dentro dos programas, tá? Dos problemas, na verdade. Deixa eu voltar aqui, ó. Que essa aqui é a saída. Aí você pode submeter. Senão você vai começar a perder muito ponto, que nem eu estou perdendo ali agora, tá? Beleza? Você vai melhorando o ranking, né? Dentro dele aqui, ó. Isso aqui é uma dica, né? Para você. Eu acho bem interessante e geralmente, em geral, tá? Vários alunos aí, tá? Que entram e começam a fazer esses exercícios, eles se dão muito bem no curso, tá? Você precisa se dedicar, né? Tá bom? Ó, aqui tem outra. E precisa estudar. E computador é um negócio. Eu já passei a instrução básica para vocês, agora vocês têm que ralar mesmo, tá, gente? Fazer exercício até vocês sonharem com esse negócio aqui. Ó, e começa com exercício bem bobo, mas que nem eu tava falando com o Lucas aí no comecinho da aula, tá? O que ele faz? Ele tem que ter a saída aqui, ó, exata. Por quê? Como é que funciona essa plataforma aqui, ó? A hora que eu dou enviar, eu faço o programa aqui, ó. Aqui o que é? Fazer a soma de dois números, tá? A soma de A com B, que vai resultar aqui na letra X, aqui, ó, no X, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer A mais B igual a X, tá? Aí o que ele faz aqui? Ele coloca exemplos aqui de entrada de dados que ele vai fazer. Ele falou, vou enviar dessa forma aqui, ó. E é isso aqui que você tem que testar. Ó. 10 com 9 vai dar 19, tá? Menos 10 com 4 vai dar menos 6. 15 com menos 7 vai dar 8 aqui, ó. Tá vendo? E a forma que você vai apresentar o resultado, ele tem que ser exatamente dessa forma aqui. Ó. Ele fala aqui, ó. Imprima a mensagem x igual a y, igual, tal. Letra X maiúscula seguida pelo valor da variável X. Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade. Tá vendo aqui, ó? Tem que ter um espacinho aqui, ó. Senão ele não aceita. Por quê? Isso aqui, quem vai corrigir não é uma pessoa, vai ser um computador, tá? É o computador que corrige isso aqui, tá? E o resultado, ele tem que ser exatamente como ele apresenta aqui, ó, tá? Se você mandar e ele der erro, você fala, mas a conta está certa. Foi que você mandou o resultado errado, tá? Aí ele te dá o erro lá de presentation error. Aqui, ó. Erro de apresentação do resultado, tá? E outra coisa que ele pede, em geral, tá, Lucas? Pede para colocar o /n no final, tá? Do programa.
Então Eu você errei muito encerra, por causa disso. e você encerra com barra N, tá? Então olha aqui, ó. Fiz aqui o Hello World e encerrei com barra N. Aí ele está o final aqui do texto, né? O final do programa. Só vou colocar aqui o Yun, ele fez aqui, ó, como é que ele tá o programa aqui, tá? E fica salvo, né, gente? Aqui, ó. Isso aqui que é legal, né? Então, A, B, X, aqui, ó, o jeito que ele vai ler, tá vendo que eu não coloquei um cout aqui, ó? Outra coisa importante, né? Como eu estou conversando com o computador, o que ele faz? Eu declaro aqui, ó, a variável A, B e X, e o que ele faz? Ele lê aqui, dá um CI, ó, na variável A e na variável B aqui, ó, tá? Porque ele manda os dois valores, tá? Manda A e manda B, tá? Então eu consigo ler A e B aqui na mesma linha. Ele já faz a conta e já mostra o resultado aqui, ó, do jeito que ele pede aqui, ó, com espaço aqui, ó, tá? E o endl no final aqui, que é o barra N, tá? Então você pode usar barra N ou no C++, né, a gente usa endl, que é endline, tá? É final da linha, tá? Que interessante, né? Endline, tá? Então é outro jeito de você escrever. Mas a dica que fica é esse aqui, ó, tá? Ele está mandando aqui você ler na mesma linha, tá? Ó, vamos prestar atenção lá no que ele falou, tá? Aquilo ali eu não passei para vocês, né? Mas ele está falando, ó, vou mandar o 10. Ah, não, nem tá, né? Depois manda o 9, tá? Mas enfim, ele vai ler os dois, tá? Em seguida, certo? Ali ele já lê e beleza, tá? Dá certo, tá? Ok? Vamos ver aqui mais um aqui, só para vocês verem aqui, ó. O 102, tá? 102 aqui, vamos ver aqui, ó. Então esse aqui é do mais, né? 1002, né? Área do círculo, tá? Que deu zica também, tá? Porque ele pede aqui, ó. A área do círculo é bem fácil, vocês já fizeram, né? A área igual a π raio ao quadrado, tá? Aí ele fala, a entrada deve ser um valor de ponto flutuante de dupla precisão, o tal do doble, né? Double lá, tá? Ó, no caso, a variável raio, tá? É que chegou alguém, já explico. Então, são vários detalhezinhos, tá? Para você ficar ligado aqui. E como é que ele faz aqui, ó? Aí você faz lá o programa, daí ele te dá dados de entrada, tá? Para você testar. Isso aqui são exemplos que ele vai mandar, tá? E que se funcionar com essa entrada e tiver essa saída aqui, ó, exatamente igual a saída, tá? Aí ele dá certo. Coloco 2, tem que dar esse resultado. Coloco 100.64, tem que dar esse aqui, ó, com 4 casas decimais. Tá vendo que ele está pedindo aqui, ó? Que é ele quer saber se a gente sabe mexer com esse tipo de coisa, tá? Colocar a precisão lá com 4 casas decimais. 150 vai dar esse número aqui. Então, ó, e a forma de apresentação agora é sem espaço. Então, o que você tem que ver? Você tem que ficar prestando atenção no jeito que ele coloca aqui, né, o resultado. Depois que você faz uns 4, 5 exercícios, você pega o jeito também, tá? Mas você tem que ficar prestando atenção no jeito aqui que ele pede que você apresente, tá? A solução. E ela tem que ser exatamente igual, tá? Se não for, ele dá erro aí, tá? Tudo bem, Bárbara. Beleza. Eu só tô dando umas dicas aqui, não comecei a aula ainda, tá? Pois é, tô enrolando muito, já é 7h30, né? Aí, ó, o que eu fiz aqui, tá, gente? Coloquei aqui, ó, uma dica também, se quiser que eu coloque, tá? Tem uma outra biblioteca, que é esse aqui, ó, IOManip, tá? Que ele coloca esse set precision aqui, que eu vi que fica a melhor maneira de eu poder criar esse tipo de coisa, tá? Então eu vou colocar esse programa aqui para vocês. Mas, ô Lucas, ele funciona, eu fiz funcionar assim, ó, tá? O printf aqui eu coloquei com quase 4 casas decimais. Eu acho que é mais fácil, né, do que fazer desse jeitão aqui do C++, tá? Então eu testei ele no C, tá? Que usa o printf, que é com 4 casas decimal, fica mais fácil. Se não, você usa um cout e coloca fixo, tá?
Ó, aqui, né? Cout fixo. Aí você dá um set precision aqui, coloca quantas casas decimais você quer, tá? Aí você coloca lá a variável. Quer dizer, essa variável área, ele vai escrever com o quê? Com 4 casas decimais, tá? Tem uma outra maneira da gente usar, tá? Não queria passar uma outra biblioteca aqui para vocês, para não ficar com um monte de biblioteca na cabeça, né? Mas é meio... não tem como fugir desse tipo de coisa, né? Então, essa biblioteca aqui, ó, IOManip, tá? Ele usa esse set precision aqui, tá? Então, a gente vai descobrindo, né, com o tempo, essas funcionalidades. Ontem eu passei, né, antes de ou na outra aula, acredito, né? Uma outra forma da gente fazer lá, o Cout Precision, que ele usa a IO Stream mesmo, tá? Só que essa IOManip aqui ela é um pouquinho melhor, tá? Para fazer esse tipo de coisa. Então daí ele vai funcionar legalzinho, tá? Olha, esse aqui eu usei a IOStream, a biblioteca de matemática e a IOManip. 3 bibliotecas aqui, né? Uma eu estou usando o Power aqui para raio ao quadrado, ó, pi raio ao quadrado, né? E aqui eu estou colocando com 4 casas decimais, ó, né? Consegue entender bem esse código aqui? Aqui só tem o que eu coloquei em C, né? Que é que nem eu estava falando, pessoal, eu já estava mais acostumado com C, né? E esse aqui eu nem lembrava mais do Set Precision, mas você busca aí rapidão, você consegue achar, tá? Esse tipo de coisa. Ok? Então, fica a dica aí para vocês. Vou colocar o código aqui no... Ah, tá bom. Tudo bem aí, Alexandre. Tranquilo. Ó, 1002, tá? E o, para encerrar aqui, né? O 1003, tá? Então esse aqui é o cálculo e eu fiz só até o 1003, ó. Mas eu vou brincar mais que eu gostei agora, tá? Desse aqui, né? Peguei aí 6 da tarde, comecei a fazer esse aqui, né? Que eu queria dar uma olhada que eu lembrei desses detalhes. Então, ó, o Lucas e o pessoal todo aqui, né? Vocês têm que ficar ligado aqui no como que ele apresenta os dados de entrada, tá? Então aqui, ó, eu posso usar CIN ou scan aqui, tá? Também dá certo, mas eu usei de outra forma aqui para ele ler, né? Diferente daquela lá, tá? Então vamos ver como é que tá o 1003 aqui, né? Ó, eu pus um CI em A e um CI em B, tá vendo aqui, ó? Ficou diferente do outro. Ele leu e leu. Aqui eu não vou perguntar, vocês não podem colocar, tá, gente? O tal do Cout aqui, ó. Perguntando pro cara digitar, né? Pro computador digitar, tá? Fazer isso aqui, ó. Digite o valor de A, tá? Não vai acontecer isso. Você não faz isso, tá? Por quê? Porque na outro lado, lá tem um computador. Não adianta você ficar tentando conversar com o computador, né? Ele vai só mandar o dado para você, tá? O que ele faz? Ele pega esse programa aqui, tá? E vai fazer alguns testes, tá? Que teste que ele vai fazer? Ele vai mandar 30 e 10 e vai ver se dá esse resultado aqui, ó. 40. Vai mandar o menos 30 e 10, tem que dar 20. Manda 0 e 0 e tem que dar 0 aqui. Tá? E o que você tem que fazer? Você tem que testar com as 3 possibilidades aqui, ver se os 3 estão certos. Você tem uma garantia que o teu programa está atendendo aquilo que eles querem, tá? Então, o que é dado de entrada, né? É o que você vai digitar, tá? O que você vai inserir. E aqui é o que vai dar de resultado aqui dentro do teu programa, tá? Que é bem legal, tá? Então, sugiro aí que vocês façam, tá? Esses programinhas aqui, ó, tá vendo aqui o jeito que ele tá escrito, né? Não tem print, não tem nada, tá? Eu dou um run aqui, rodo ele, tá? E eu coloco lá o dado que ele pede para digitar. 30 e 10 aqui, tá vendo? Vou escrever aqui, ó, 30 e 10, tá? E ele dá o resultado aqui, ó, soma igual a 40, tá? Ó, aí você compara esse cara aqui, tá? Para ver como que ele está apresentando lá. Olha lá, tá igual aqui? Tá igual. Igualzinho, tá? Tem que estar idêntico.
Senão ele vai dar um monte de erros. Aqui, ó, que nem eu estava mostrando para vocês, né? Que tipo de erro que pode apresentar? Erro de apresentação, erro que errei mesmo tudo aqui, esqueci um ponto e vírgula aqui, tá? Ele dá wrong answer aqui, ó, tá? 20%, 10%, então ele vai classificando os erros do teu programa, tá? Quanto que você errou. Daí ele vai tirando ponto. Toda submissão que você manda e dá um erro, tá? Ele já vai pontuando, ó. Cada uma delas tem um número aqui de submissão, tá? Então, fica bem legal esse programa aqui. Eu recomendo. Eu gostei, fazia uns 2 anos que eu não mexia com ele aqui, tá? Tá bem legal, bem gostoso, né, de trabalhar. E pega gosto pela programação, tá? Eu acho que isso aqui é legal, tá? É o que a gente chama de gamificado, né? É uma gamificação, tá? Só que você usa para programar. Então, eu recomendo fortemente, tá? Que vocês façam isso aí. Em várias linguagens, tá, gente? Não precisa ficar preso numa só, não, tá? Vai trabalhando com aquilo que você vai aprendendo outras técnicas, tá? Outras linguagens. Fala assim, nossa, o C++ é legal, mas gostei do C Sharp. Beleza. Ah, gostei do Java. O Java tem muito mais facilidade. Beleza. Manda ver, tá? Então é para treinar, tá? Para fazer um bloqueio na cabeça mesmo para vocês. Que é praticando, né? Que a gente pega gosto pela coisa mesmo e fica bom naquilo, tá? Então use. Olha aqui, ó. Aqui tem ao vivo, né? Falar, ninguém tá fazendo isso, né? Ao vivo você vê quem que tá fazendo agora, nesse momento aqui, ó, tá? Os programas aqui, ó, o Igor, Yara, a Mariana, tá? O Olinto aqui, ó, tá? O Fantasma. Ó, esse povo tá mandando agora, eles estão fazendo nesse instante, a hora aqui, ó, tá? E tem gente aqui do mundo inteiro que está fazendo esse negócio, tá? Então, tem alguns problemas que eu tentei e não resolvi, por exemplo, aqui não tem ainda, né? Ao vivo, o que o pessoal está fazendo. Você precisa de ajuda, ó, tá? Tem resposta, tem fórum, tá? Que o pessoal faz. Então, ele é muito legal mesmo, essa plataforma aqui, tá? E a hora que sobrar um tempinho, comece a training, tá? E aproveitem o tempo, né, de vocês para fazer esse tipo de coisa. Já que vocês escolheram essa área, né, então, ó, virem garotos de programa, tá? Falou? Então essa aqui é a dica, né, para vocês usarem aqui o Replit, tá? Que eu acho uma plataforma bem legal, ela é toda em nuvem, tá? E usa muita, né, como eu falei para vocês, muita linguagem de programação, tá? E ela tá bem sólida, tá? Eu mexi nela 1 ano atrás, mais ou menos assim, ela tá meio capenga. A galera deu uma melhorada muito boa, tá? Ela ficou top, ela tá show mesmo, tá? Ela tá 1 ano atrás, mais ou menos como online tá hoje. Tá? Online ela não tá aquela coisa, dá uns pauzinhos, tá? Essa aqui ela é mais robusta, a plataforma, tá? Aquele velho detalhe você precisa da internet, né? Mas você tendo uma internet aí mais ou menos, ela já funciona, porque a gente trabalha com texto, tá? Então não tem aquele impacto assim de você ter uma internet super boa, tá? Então usem, tá? Aprendam a mexer com essas. Aprendam a mexer com o compilador, deve ser o CodeBlocks também, tá? E aprendam todas essas tecnologias, porque você não sabe o que você vai fazer, tá? Por exemplo, você pode chegar numa empresa e contratado, o cara fala assim, bom, você conhece o CodeBlocks, né? É o que a gente usa aqui, é padrão. Você fala, beleza, sim, conheço. Conhece o Dev C++? Sim, tá? Então tem que conhecer, tem que fuçar essas coisas. Ele fala, aqui a gente não instala nada, tá? Você usa aí o Replit e a gente compartilha. Já conhece? Claro, o Dematê me ensinou lá na aula de programação, tá? Certo? Beleza, gente? Então ela é muito legal, tá? Beleza? De Python aqui eu fiz um monte de exercícios, eu fiz uns 300 exercícios de Python aqui que eu estava. Então eu tenho tudo aqui, tá? Com cor, módulo, tá?
tá bem legal. Com Python ela voa, assim, tá? Ela é feita mesmo para Python e Java, né? Então é o ambiente dela, tá? Mas o C funciona super bem. Último recado aqui, né, que eu passar, a questão aqui do C, tá? Diferente do Python, por exemplo, né? É que você tem que fazer um arquivo para cada, tá? Um arquivo para cada programa. O Python não precisa disso, você pode fazer um monte, tá? Aqui você vê que eu fiz um para cada, tá? A gente vê do Python aqui. Python eu peguei exercício condicional, tá? Eu peguei todos os condicionais aqui, ó, e eu criei todos do Python aqui dentro, tá? Vamos, já que não tá? Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 exercício aqui, ó, tá? Então eu fiz todos eles aqui dentro, tá? Mesmo arquivo. Então ficou bem, bem legal, tá? Bem interessante. Então hoje vocês aprenderam uma coisa nova aí, tá? Uma outra possibilidade, né? Que é isso que eu estava falando no começo aqui. Fiquem com a cabeça aberta, tá? E experimentem coisas novas, tá? Porque a informática ela muda todo dia, tá, gente? Então você tem que ficar sempre estudando, experimentando coisas novas dentro da informática, tá? Então não tem monotonia, vocês vão ter que estudar sempre, tá? E vai ter que aprender coisa nova sempre dentro da informática, beleza? Você achava que parou de estudar, tirei aqui o certificado, mas de jeito nenhum, tá? Vai ter que estudar para sempre, beleza? Eu acho bom pra caramba, né? Então tá, vamos lá para aula então? Beleza? Alguma questão aí, alguma dúvida? Então, de AEP. Então, hoje a gente está passando, né? Vocês viram já que a estrutura. Outra dica aqui para vocês, né? Fala assim, nossa, o Dematê passou aqui. É uma questão mesmo de cronograma que eu estou fazendo isso, tá, gente? A gente tem mais 20 dias de aula. Eu não tenho tempo hábil para ficar passando muito conteúdo aqui para vocês em cima disso aqui. Na verdade, vocês já sabem, tá? Grande parte dele, né? É aplicar, tá? Então eu passei aqui 10 exercícios relativamente fáceis, tá? Para vocês pegarem a linguagem. Agora, vocês têm uma outra apostila lá, tá? Com muito mais exercícios, tem 90 exercícios, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam? Faz por conta, eu não vou cobrar, não vai ter nada disso, tá? Entrem lá na apostila de algoritmos, tá? E façam todos do sequencial com o conhecimento que vocês têm aqui em C. Agora pega todos aqueles exemplos lá, faz em C. C++ agora, tá? Que daí você usa esse teu conhecimento e fala, vou ver se eu sei mesmo. Faz tudo em C. Se você fizer isso e tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu respondo aí, tá? Não tem problema. É que eu dei uma balizada aqui com o prazo que a gente tem aí, tá? Foi mais por isso aí, tá? Mas tem exercício pra caramba. Além disso, tem o URI. Por isso que eu estou insistindo no URI aí com vocês, tá? Que também, tá? Tem 320 exercícios lá para vocês fazerem, tá? Então dá para brincar bastante, tá? E se tiver dúvida, tá? Do URI tem uns meio doido lá, mas se tiver dúvida, manda para mim, tá? Eu tento fazer aqui, a gente vai conversando. Falou? Vamos para o condicional, tá? Condicional, então, gente, é aquilo que você já conhece, né? Que é o famoso C. Só que a gente não vai usar mais o C, vai usar o if, tá? Nada mais que isso, é a declaração aqui, if. Então, aquela estrutura que a gente já estava usando no Portugal, tá? Que é exatamente a mesma estrutura, a gente vai mudar do C para o if agora, tá? Então, aqui, que difícil aqui que a gente trabalhar com o if, né? Eu tenho aqui a palavra, o comando que eu dou, tá? Eu tenho uma condição que eu vou testar, abre chaves, fecha chaves e tem um comando. Exatamente do jeito que a gente fazia lá. O único detalhe aqui que é super importante é o comando lá dentro ele continua sendo fechado, né? Encerrado por ponto e vírgula, tá? Aí o if tem ponto e vírgula aqui, ó.
que é um erro comum até do pessoal, né? Colocar ponto e vírgula aqui. Não. Não tem ponto e vírgula aqui. Não pode colocar ponto e vírgula aqui, ó, tá? Então, if condição aqui, ponto e vírgula, não. Tá errado, tá? A condição aqui, todo if, ele é isso aqui tudo, ó. E ele não começa e encerra por ponto. Ele não é um comando, tá? É uma função ele, na verdade, tá? Então, como que ele começa e termina? Ele começa abrindo chaves e fechando chaves, tá? Dentro dele, tá bom? Então, ó, por que é uma função? Porque tem os parênteses aqui, ó, dentro dele, tá? O if é tudo isso aqui, ó. Então, um erro comum aí que o pessoal tem é de colocar ponto e vírgula às vezes sem querer, tá? Estou chamando a atenção porque eu vejo os alunos fazer isso todo ano, tá? Todo semestre eles botam um ponto e vírgula aqui. Então, você colocar o ponto e vírgula aqui, você está falando, ó, pode parar aí. Aí ele não faz nada do que está dentro das chaves, tá? Aí fala, mas não funciona, tá certo ali, ó. Só por causa de um ponto e vírgula aqui, ó, você inibiu todo o comando, tá? Você cancelou o comando inteirinho ali, tá? Então, cuidado com isso. É comando simples, né? E a gente também, como tem o C, tem o senão, o if tem o famoso else, tá? Então a gente também tem o C senão, o if e o else. Então tá tranquilo aqui, né? O que é o else, né? É a negativa aqui do que está dentro dessa condição aqui, ó. Então se eu pego aqui uma condição qualquer dentro do if aqui, né? Eu testo, se for positivo, vamos dizer assim, né? Ele vai executar o que está aqui, ó, dentro das primeiras chaves, tá? O que for falso, ou que esteja negativado por essa condição aqui, ó, se a condição der falso, tá? Ele vem aqui e executa o else, tá? Beleza? Tranquilo também, né? Eu tenho aqui if, else. É como eu estava falando para vocês, né? A única coisa que vocês têm que saber agora fazer, né? É traduzir os comandos lá que vocês já sabem dar. A gente usava um C aqui e um C não, tá? Agora vai ser if e else, tá? Fácil, né? Então aqui já tem uns exemplos, né? Para a gente usar aqui o if e else. Aguinha. Aqui eu estou testando, ó, usando o if, né? Eu estou testando aqui a declaração if, estou verificando se um valor aqui, qualquer aqui que eu tenho, é menor ou igual a 50, tá? Então, biblioteca IOStream, usando namespace, tá? Int main, que é a função toda está aqui dentro, tá? Aí eu estou declarando aqui o num, a variável num, como inteiro. E aqui estou pedindo para digitar um número, tá? Digito um número qualquer, leio o número aqui no cout e cin, tá? Aí tem a primeira pergunta. If num aqui, ó, olha aí, igualzinho, né? Se o número é igual a 50, o que ele vai falar aqui, ó? O número digitado é igual a 50, tá? Então ele vai executar o que tiver dentro das chaves, beleza? Ó, se o número for menor que 50, é aqui, ó, tá? E se o número é maior que 50, que são as três possibilidades que pediu o exercício lá. Maior, menor ou igual. Então eu criei uma condição para cada uma delas, tá? O número é igual, o número é menor, o número é maior do que 50. Beleza? Facinho, né? Não tem muito o que explicar aqui, né? Vocês já dominam, né? Essa tecnologia. Isso aqui que era uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Uma vez que a gente aprende o algoritmo lá, né? A gente gastou até mais tempo lá no algoritmo, né? Agora, o problema de vocês, vamos dizer assim, é interpretar aqui, ó. Em poucos segundos vocês vão entender um programa desse aqui, né? Feito em qualquer linguagem, tá? Por quê? Porque a estrutura, em regra geral, tá? É a mesma, tá? Com poucas variações aqui que você tem dentro das linguagens de programação, né? Você vê lá do Replit, né? Eu mostrei
tem umas 30 lá, né? Linguagens de programação. Você fala, nossa, mas eu vou ficar maluco aprender essas 30 linguagens de programação, né? Sério, né? Que eu preciso disso tudo. Não, cada uma tem uma função, né? Tem uma que é mais voltada para jogos, tem outra que é mais voltada para uma mais generalista, que nem o Python, assim, serve para um monte de coisa. O Java também é super generalista, mas ele é mais rápida. O C é mais rápido do que Java, por exemplo, tá? Mas depende, tem aplicação que não é, tá? Ah, tem uma que é mais voltada para web, para eu fazer página da internet. Então, tem o quê? Que é o Java, por exemplo, né? O Python, tá? Eu não vou fazer nada em internet usando C, tá? Não tem porquê. Então eu vou me especializando em determinado nicho, tá? Ou de coisa que eu tenho que fazer. Então cada uma tem a sua função, vamos dizer assim, né? Tem a sua especialização. E é isso que a gente vai aprender, né? No restante do curso, na verdade, né? Vocês vão aprender as linguagens que são especializadas em fazer determinadas coisas, tá? Uma é fazer lá o programinha standalone, né? Aquele que roda no teu computador, que nem o Word, né? Excel. Daí do próximo vai ser para web, tá? Daí o próximo vai ser para web também, tá? Vai ser para Android, sei lá o que o professor pode dar, né? Pode dar um monte de coisa, tá? Então vão ter várias linguagens especializadas, tá? Em determinado assunto, entendeu? Beleza? Então é isso que vocês vão aprender na sequência. Mas com a base, né? Vocês estão com um fundamento legal, tá? Para seguir adiante. É que nem eu disse, né? É bom ir com uma boa base, tá? Um bom fundamento aí, tá? Fazer exercício para você ficar bom mesmo. E nesses comandos básicos aqui, tá? Olha lá, continuando aqui, né? Usando o if e else. Então nesse aqui, ó, eu só usei if, tá, gente? Ó, tô usando o if, né? Então tem 3 ifs aqui dentro dele. Por quê? Porque eu tenho 3 condições exclusivas, né? Que ela não tem um else associado. Dá até para usar o else aqui, tá? Mas em geral a gente usa o ifzão mesmo, tá? Um if, tá? Fica mais claro e você corre menos riscos, tá? Do que usar um else if, assim, né? Que a gente já vai ver aqui. Aqui eu tenho um C e um C não, tá? Então, ó, vou verificar aqui se o valor é par ou ímpar, que é o exercício aqui, ó, tá? Então, ele vem aqui, pede o número, tá? Que é o num. Aí, o que eu vou analisar aqui, ó? Se o num mod 2 igual a zero. Famoso, né? Verificador aqui do par, tá? Se essa condição for verdadeira, o que acontece com isso aqui, né? Ele é par, tá? Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, que é bem clara, né? Eu já falei várias vezes, né? Fica bem evidente, né? Que eu tenho aqui o booleano, né? Vamos dizer assim, né? Que é o teste aqui, ó, bem lógico aqui, né? Ó, aqui é true, né? Que aqui é verdade e aqui é o false, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que o else aqui, que essa condição aqui é falsa, tá? Aí ele vai falar que esse número não é par, né? Se ele não é par, é ímpar. E eu só tenho essa condição, tá? Basicamente, tá? Ou ele é par ou é ímpar, né? Tem o zero também, que é, sei lá, né? Mas aqui eu estou analisando se o número é par ou ímpar, tá? Então, vai ter essas duas coisas. Eu posso usar claramente o if e o else, tá? Para negar aquela condição. Então, dá para... Uma coisa que eu gosto, assim, de associar, né? Que eu acho que fica bem prático. Eu falo, ó, o teste aqui tem que ser verdadeiro, tá? O true, né? Isso aqui é true. E o de baixo é falso, tá? É verdade, verdadeiro ou falso, tá? Que fica bem fácil da gente entender. Se existe uma outra possibilidade, que nem esse aqui, ó, ele é maior, menor ou igual, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso usar true ou false aqui, né? Verdadeiro ou falso? Não, tenho 3 possibilidades, tá? Então, o mais coerente, o mais lógico é usar 3 ifs, tá? E não usar else aqui. Dá para usar? Dá. Mas ele fica maior, tá? Até o programa. Não acho muito interessante. Eu gosto de ser mais claro e mais preciso possível, tá? Dentro da programação, tá? Para evitar cometer erros, tá?
Então, o seguro morreu de velho, né? Então, faça uma coisa simples, né? Simples funciona. Você ficar enchendo de linguiça lá nas coisas, tá? Ficar rebuscando, colocando uns comandinhos, põe o if, else, tal, não sei o que, às vezes dá problema, tá? Você pode ter gerado um cenário lá, uma situação que você não previu e pode ocasionar um erro em cima disso aí, tá? Ok? Então, eu tenho o famoso if else e tenho também os ifs aninhados, tá? Que é aquele if dentro do outro if, tá? Eu tenho uma declaração if aqui, ó, dentro de um outro if. Lembra aquele exercício do triângulo? Primeiro, o que eu faço? Eu analiso se é triângulo, né? Aí, dentro dessa análise, se eu decidir que é triângulo, eu vou verificar se é qual triângulo, né? Isósceles, escaleno e equilátero, tá? Então, o primeiro é triângulo? Sim. Aí eu vou verificar que tipo que é. Então, é uma pergunta dentro da outra, que a gente chama isso aqui de if aninhado, tá? Você já conhece o conteúdo também, a teoria, aquele exemplo lá do triângulo, né? Acho que ficou bem claro, né, como é que a gente faz isso daí. Vamos ver o exemplo aqui, né? Ó, faça um programa que solicite um número qualquer, verifique se esse número for igual a 10, tá? Então essa é a nossa premissa. Primeiro teste que a gente vai fazer. Se for 10, você põe a mensagem, você acertou, o número é 10, tá? Ó, se não, verifique se o número é maior ou menor que 10, tá? E escreva uma mensagem correspondente para cada cenário. É maior ou é menor. Então, vou ver se é igual. Se for igual, beleza. Se não, vou ver se é diferente, né? Disso, daí eu vou verificar se é maior ou menor dentro dessa condição. Então, ó, tá aqui, ó. If, isso aqui vocês já sabem, né? Peça um número qualquer aqui, tá? Digita um número qualquer, leia o número, e aqui eu começo os testes. Ó. Número é igual a 10? É, beleza. Você acertou, o número digitado é 10. Tá? Só um exemplo bobo aqui para vocês entenderem, né? Aí eu falo, se não, else. Estou usando um else aqui. Ó. Ou seja, essa condição de ser igual a 10 aqui, ela tem que ser falsa aqui no else. Né? Ou seja, o número é diferente de 10. Né? Aí dentro do else, o que eu posso fazer? O else ele vem daqui até aqui. Ó, tá? Tá vendo aqui? Ele começa aqui das chaves e fecha aqui na chave. Tá? Dentro do else, eu vou verificar aqui se ele é maior, tá? Ou, eu estou usando até o outro else aqui, né? Ou se ele é, aliás, maior ou menor, tá? Então, aqui dentro do else, eu coloco um outro if, tá? Olha que interessante. Então, eu estou falando aqui, é igual a 10? Sim, beleza, acertou. Ah, não é igual a 10. Bom, dentro dele, é maior? É. Eu escrevo que é maior. Não é, então, tá? Aí ele fala que não é maior. Não precisaria fazer outro if aqui. Posso fazer? Posso. Se você quiser fazer outro if aqui, pode ser, tá? Mas aí já não precisa. Olha esse segundo else aqui. Ele está falando que ele não é maior que 10 e que ele não é igual a 10. Ou seja, só resta a possibilidade dele ser menor que 10, tá? Ok? Então, dá para fazer desse jeito aqui? Dá. Tomem cuidado. É o único recado que eu coloco aqui com vocês. Você tem que entender bem a lógica que você está fazendo. Ela tem que ficar bem clara na tua cabeça. Se ela ficou confusa, a recomendação que eu faço aqui é que você use um monte de if, um para cada condição, tá? Não corra riscos desnecessários, tá? Mas se você domina, já ficou bem clara a lógica na tua cabeça, ótimo. Use o recurso da linguagem aí sem problema, ok? Mas teste, tá? Verifica aqui, ó, e leia tudo, né, que está escrito e que isso fique bem claro na tua cabeça do que se trata, tá? Cada um deles. Tá tranquilo isso aqui? Entenderam bem o exemplo? Dormiram aí? Ou não veio ninguém hoje, tá frio? O que foi? Tá com 9 alunos só?
Estamos aqui, então tá bom. Bom, tá gravando também, depois os preguiçosos aí que estão debaixo do cobertor, eles conseguem ver. Esse aqui é o recado para vocês, preguiçosos que estão debaixo do cobertor. Tá? Também a aula vai ser curta, né? Você vê que eu dei uma enrolada aí violenta, né? Ó, façam o URI, tá? Para quem é mais doido ainda do que 230 exercícios, URI, não sei o quê, se quiser mais lista de exercício assim, eu também tenho, tá? No problem, se quiser aí eu mando. Mas acho que aquele lá, ele é mais bacana, porque ele testa exatamente o que você está fazendo, tá? Você não fica na dúvida, se, será que eu fiz certo? Não, você está mandando para o computador e ele está falando, tá certo ou tá errado, tá? Daí não tem dúvida, tá? Daquilo que você vai fazer, né? Acho bem mais esperto essa proposta aí, né? Acabou. Acabou o if aqui, ó. Aqui tem exercício para vocês, tá? Ó, exercíciozinho também fica aquela recomendação, tá? Para o pessoal aí que tá. A gente tem mais um tempo, né? Se vocês quiserem dar e parar de ver Faustão aí no domingão, tá? Jogo do Brasil também, vai ser Brasil e Venezuela, vai ser uma porcaria, tá? Vai fazer exercício com C aqui, tá? Vocês vão ganhar muito mais. E usar aqui o URI, tá? Sério, criem um hábito mesmo e passem um bom tempo, o maior tempo que vocês puderem programando. Todo dia. Todo dia, tá? Porque essa vai ser a vida de vocês. Vocês vão programar todo dia, tá? Vocês estão se treinando aí para vocês programarem o dia inteiro. Durante lá 8 horas por dia, tá? É para ficar louco, né? Eu ficava mais ainda. Eu ficava das 8, entrava aí às 8 da manhã. Eu sempre fui meio preguiçoso, eu entrava às 9, né? Mas eu saía às 8, 8 e meia, 9 horas da noite, eu trabalhava 10 horas, né? Que é comum, assim, programador ficar um pouquinho mais, né? Dependendo das entregas, tá? Então, imagina que loucura vocês ficarem o dia inteirinho, assim, né? Programando, tá? É muito gostoso. Tá? Então, ó, leiam os exercícios. São exercícios que eu fiz, assim, que não é para queimar tanto neurônio, é para treinar mais, tá? Mas também tem aqueles lá da lista passada do algoritmos, tá? Que todos eles são passíveis de vocês resolverem no, na linguagem C também, que é basicamente a mesma linguagem, tá? Que a gente estava usando. Mas eu vou cobrar, vamos dizer, esses daqui, tá? De vocês. Então tem aqui do 11 ao 20. Beleza? Any questions? Essa da maçã aqui dá um nó na galera aqui, tá? Violento. Então vamos ver uns aqui, ó. Esse é facinho, 2 é fácil. Ó, maçã custa é facinho também. Ver o ano atual de nascimento é fácil. 2 times de futebol. Esse aqui acho que vocês já fizeram, né? Esse aqui é legal. 17 é bacana, tá? E ver se o cara for multado. E quanto que ele vai pagar de multa, tá? Preço da passagem de ônibus. A partir do 17 aqui ele fica mais. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito legal. O 16, ó. O 16 ele tem uma regra, tá? Ó, faça um programa que leia um ano qualquer, 2021, tá? E verificar se ele é bissexto, tá? Pesquise a regra. Eu não vou passar a regra. Você vai ter que entender o que faz formar um ano bissexto, tá? Isso aqui é pergunta de prova, né? É legal, né? Isso aqui, né? E aí você tem que pesquisar e ver qual que é a análise que é feita para ter um ano bissexto. Tem uma fórmula matemática para isso, tá? Para fazer um ano bissexto. Aí você aplica e verifica se ele é bissexto ou não. É um Czão lá, né? Tá bom? E você usa o que dentro desse C, tá? Você usa a junção, porque não é uma única condição. Acho que é umas 2 ou 3, aí eu não lembro de cabeça agora, tá? Tem 1, 2, acho que tem umas 3 condições aí, tá? 2 ou 3. Aí você vai ter uma condição aqui, ó, tchan, tchan, tchan,
ser ano, for par, sei lá, tá? Ano mod 2 igual a 0. Então, o ano tem que ser par. Aí você tem que pôr assim, ó. Tá? Ano tem que ser múltiplo de, ó, múltiplo de 3 mod 5, por exemplo, tá? Igual a 0. Múltiplo de 5. Estou chutando aqui, tá? Então imagina que foram essas duas condições, né? Vai ser assim, ó. Ano tem que ser par e o ano tem que ser múltiplo de 5. Entendeu? Então é dessa forma aqui que a gente faz a concatenação aqui, tá? É na verdade esse conector aqui, né? Esse operador, tá? Que ele está juntando as duas conexões, as duas condições aqui, ó. Tem uma condição aqui, uma outra aqui, essa aqui é a porta E, vamos dizer, né? É o conector aqui, o operador AND, tá? Ok? Operador E, né? E o operador OR? Operador OU, tá? Não precisa ficar traduzindo essas coisas para vocês, né? Aí esse aqui, ó, tá? Ele usa assim, ó. É o barra barra, é o carinha que fica do lado do Z ali no teclado. Tem o barra N, tá? E se der um shift ali, ó, ele tem os dois tracinhos aqui, ó. Ok? Então esse cara aqui, que às vezes o pessoal nunca sabe para que serve essas coisas aqui no teclado, né? Tá aí a utilidade dele, tá? Você fala, nossa, nunca vou usar esse tracinho aqui na minha vida. Nem sabia para que servia o barra ao contrário N, né? Agora você já usa o barra ao contrário e usa os dois tracinhos lá, tá? Ok? Entenderam isso? Às vezes o pessoal fica se batendo e não consegue achar isso daí, né? Mas acho que eu já havia explicado para vocês, né? Então, ou or, né? Or, em inglês aqui. Vamos falar tudo em inglês, né? É esse aqui. E o E, né? O AND é esse aqui, ó. Vocês vão precisar dele, tá? Okay? Não vai colocar em português lá que os gringos não entendem. Tá? Então esse aqui é um exercício assim, que é interessante, tá? Esse 19 aqui é muito legal também. Esse 19 aqui, eu dou uma dica, usem um if dentro do outro, tá? Ele funciona melhor dessa forma aqui. Olha lá, isso aqui é mais ou menos uma regra de como que a gente faz um login, tá? Dentro de uma senha. Claro que está bem simplificado aqui, né? Ó, faça um algoritmo para... Vocês vão aprender a fazer isso aqui de verdade mesmo, lá no quarto período, com criptografia, tá? Vão criptografar uma senha e vou fazer teste de criptografia dentro da senha, tá? Em GSM, Gestão da Segurança aqui, tá? De redes, tá? Então é bem legal essa disciplina. Então faça um algoritmo para ler um número e um código do usuário, tá bom? Ah, não, perdão. Faça um algoritmo para ler um número que é um código do usuário, tá? Então, por exemplo, teu prontuário, né? Vamos dizer que é só número, tá? Isso aí vai ser 1, 2, 3, 4. Caso esse código seja diferente de um código armazenado internamente, deve ser apresentado a mensagem usuário inválido. Ou seja, o usuário válido é o 1, 2, 3, 4. Tá? O código aqui, né, que eu tenho que digitar. Se o cara digitar qualquer coisa diferente disso aí, ó, vai dar usuário inválido. Tá? Aí dentro disso aí, você vai ter que fazer o quê? Ó, caso o código seja certo, deve ser lido um outro valor que é a senha. Tá? Então, se o código estiver certo, você vai verificar a senha daí, tá? Que é a dupla validação que é feita. Ó, se essa senha estiver incorreta, a senha certa é 999, deve ser mostrada a mensagem senha incorreta. Então, ele pode digitar lá o usuário correto, mas pode errar a senha, tá? Ou ele pode digitar o usuário... Se deu o usuário incorreto, já mata ali já na questão. Mas se digitou o usuário correto e a senha incorreta, você também tem que checar, tá?
E ele vai só permitir que você tenha acesso, tá? Vai dar a mensagem aqui, acesso permitido, se ele acertar o usuário e a senha. Ok? Bem legal isso aqui, tá? Quebrar a cabeça um pouquinho aqui, mas também não é muito difícil, não. Mas geralmente dá um nó aí no povo, tá? Esse problema aqui, ó, que eu acho bem legal, tá? Para lógica, tá? Para vocês entenderem como é que faz. Eu já dei a resposta aqui também, né? Bocudo, né? Acabei ensinando o que tem que fazer, né? Mas o interessante é a gente descobrir e pensar como que resolve isso, tá? E da fruteira aqui também é facinho, tá? Acho que eu posso passar o outro, né, gente? Vocês topam, hein? Que é pouca coisa, o switch case aqui é bem fácil, tá? Pode passar? Beleza? Mais 10 minutos, hein? Então, condicional, o que a gente tem basicamente, né? Aqui, ó, tem o if e o else até agora, né? Aí eu posso colocar um if dentro do outro. Tranquilo, né? Que nem tem aqui, ó. Né? Quando eu tenho muitos ifs, tá? Muitos, né? Muitas condições, que não é uma coisa muito difícil de ocorrer, tá? O que eu faço daí, tá? Eu posso usar outra estrutura para eu poder fazer condicional também, tá? E a gente tem o switch aqui para isso, tá? Switch, case e o break, tá? Então, o que ele é aqui? Ó, é uma maneira fácil, elegante de fazer a tomada de decisão com múltiplas escolhas, tá? Aí vocês leiam o que ele faz aqui, tá? O switch, mas o que ele tem na verdade, tá? O switch aqui, ó, tá? Ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Escolher um dia da semana entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, o dia da semana que é válido tem que estar dentro disso aqui, ó. Então, 1 é segunda-feira, blá, 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 até chegar no... 1 é segunda? Acho que é, né? Bom, enfim, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, tá aqui. Escolher um dia da semana e tá por aí. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Ó, int, include IOStream, lá, int main. Aqui eu coloquei já, para ficar menor o programa, né? Um valor aqui na variável dia, tá? Que é um inteiro. Só para eu deixar aqui claro, né? Mas dá para perguntar também? Dá para perguntar, tá? Ele ficou grandão aqui, ia ficar ruim de ler, né? Mas eu posso fazer a pergunta lá. Por favor, digite o valor de um número, tá? Aí você lê aquilo lá com o CIN, tá? E ele vai fazer o quê? Vai fazer um teste aqui, ó. Vai fazer um switch, tá? O switch, gente, ele funciona como um chaveador. Em inglês, né, switch é um chaveador, tá? Então ele vai chavear aqui, ó, tá? Então ele vai verificar aqui, ó. Faça a chave, né, da variável dia. Então faça um switch aqui na variável dia, ok? Caso você tenha digitado 1, o que você fala? Eu dou um cout aqui na segunda-feira, tá? E dá um break. Pode fazer mais coisa aqui? Pode. Mas aqui começa a condição do 1 e aqui termina. Começa no case e termina no break, tá? Beleza? Uma coisa muito importante aqui, ó, que às vezes pode passar desapercebido, isso aqui são 2 pontos aqui, tá? Então é case 1, 2 pontos, tá? Case 1, 2 pontos, cout segunda-feira. Break. Então o comando ele começa aqui, ó, no case, que é caso for 1, e termina lá no break, tá? Entendido? Tá? Caso 2 é terça-feira, tá? Aí vocês já vão entender o resto, né? Caso 3, quarta, caso 4 aqui, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, tá? Beleza? Qual que é o retorno aqui? Qual que é a saída que ele vai dar aqui, tá? Dentro desse caso aqui, né? Ele vai escolher a
quinta-feira. Então eu coloquei com exemplo aqui para ficar mais claro, né? Lógico que ele colocou 4 aqui, ó. Ele vai falar, caso 1 não é, caso 2 não é, caso 3 não é, caso 4 é. Então é quinta-feira, tá? Aí ele já vai lá e encerra, tá? Então é isso aqui que ele vai dar o resultado aqui, ó, de quinta-feira. Então qual que é o comando? Case break. Break é para interromper o case, tá? Então caso 1 vai escrever segunda-feira e encerrou. Breca. Finaliza, estopa, tá? Break. Finaliza ali. Aí ele vai ver a segunda condição. Então ele fica mais curtinho, né? O pessoal achou isso aqui mais bonito, tá? Eu coloco um switch aqui, um monte de case break, case break, case break. Então você pode pôr um monte disso aí, né? Ele fica mais elegante, né? Não sei se fica não, mas... Enfim, uma outra maneira de você fazer a mesma coisa. Oi? Que eu não tava lendo aqui. Não, dá na mesma, viu, Tati? Aí é uma questão de gosto mesmo, tá? Não fica melhor não, tá? Ele é a mesma coisa, tá? Ele tem a mesma função. Aqui é questão de estética, na verdade, tá? Do programa. Não sei por que os caras cismaram que eu colocar um monte de if fica feio, tá? Mas tudo bem, tá? Se vocês acharem interessante, bonitinho, tá? Eu nunca usei, tá? Enquanto era programador, tá? Para ser bem sincero, só usava if, tá? Mas, tá? Se você achar legal, dá para fazer tudo com switch, tá? Case break. Ó, você pegar os exercícios aqui de cima, né? Dá para fazer um teste aqui para ver se dá para usar tudo com switch. É para funcionar também, tá? É que daí já não faz muito sentido, né? Você tem que ter bastante, tá? Para ele fazer mais sentido. Mas aí é uma questão mais de escolha mesmo, tá? O que eu vou pedir, evidentemente, para vocês aprenderem para treinar, né? Para saber que existe, é que vocês façam, né? Os exercícios aqui do switch, né? Do switch case break, né? Com switch case break, tá? Então, o exercício 21 aqui, vocês vão fazer usando, não vai usar if aqui, tá? Não quero com if, eu quero com switch case aqui, tá? Então, 21 é assim. Aqui tem um outro exemplo, ó, usando o switch aqui, ó. Digite um número de 1 a 3, né? De acordo com os meses do ano. Lembra que eu passei aquele exercício dos meses? Eu dei uma encurtada aqui, na verdade, né? Porque senão ele fica muito grande e fica difícil de ler, né? Aquele é um caso clássico da gente usar um switch, né? Tem 12 meses, né? Daí a gente faz o quê? Usa o switch case, que ele fica rapidinho, né? E fica mais fácil da gente poder verificar, tá? Uma coisa interessante aqui dentro dele, ó, que eu não comentei no outro lá, não tem aqui, tá? Tem que arrumar. É a gente usar essa cláusula aqui, ó. Default, tá? O que é o default aí? Ó, por exemplo, né, no exercício aqui de cima, faltou o default aqui, tá? Se eu não digitar nenhum número entre 1 e 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digitar 8, o que acontece aqui? Tá? Se eu errar, por acaso, vai dia da semana, dia 9, tá? Não existe. Então eu tenho que colocar uma cláusula específica para verificar erro, tá? Para tratar. Nesse ponto aí, tá? O switch case ele é bonzão, tá? Para fazer isso aqui. Dá para fazer lá no if? Lógico que dá, tá? Tranquilo. Mas aqui o que eu faço? Ó? Eu quero que digite meses do primeiro trimestre do ano, tá? Eu quero janeiro, fevereiro ou março. Qualquer mês fora disso, tá? Tem que dar erro, por exemplo, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem lá um mês, tem um int mês aqui, que eu pedi o mês 2, tá? Aí aqui ele vai fazer um case 1, janeiro, case 2, fevereiro, case 3, março. Ok? Aí se tiver qualquer coisa fora disso, ele cai nessa cláusula aqui, ó, default, tá? Que ele vai para esse aqui, ó, mês inválido.
Ou seja, qualquer coisa que seja diferente de 1, 2 ou 3, que eu coloquei dentro do case, tá? Tá vendo? Tá 1, 2 ou 3 aqui, ó, que são os valores que eu quero, tá? Ele vai cair na cláusula default, ou seja, mês inválido, que é exceção. Entendam isso aqui como uma exceção, tá? Aí eu faço uma regra de tratamento para exceção, que realmente, né, temos que convir aqui, é muito mais fácil, né, fazer com os, usando o switch, né? É ou não é? Então eu só preciso disso aqui, ó. Eu não preciso ficar falando assim, se o mês é diferente de menor que 1 ou maior que 4. Que eu podia fazer isso também, né? Colocar, aqui não ia poder caber o if, né? Mas se eu estivesse usando o if, né, daí eu teria que colocar se o mês é menor do que 1 ou mês maior do que 3, né? Qualquer mês menor do que 1 ou maior do que 3, ele tem que ser mês inválido. Aqui eu coloco o quê? Default, mês inválido. Tá? Default, sei lá, né? Ok? Je suis français, je parle français, je parle default. Ok? É uma palavra meio francesada essa aqui, né? Tá bom? Entenderam aqui o uso do default, então? Aqui também, tá? Aqui eu colocaria o quê? Vai ser quais são os meses válidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer mês diferente dele, eu tenho que entrar no default aqui, tá? Aí eu coloco lá, dia inválido da semana. Esse dia não existe, tá? Aí eu dou uma mensagem para aquele dia lá. Que eu tenho que verificar o erro do usuário também, tá? Isso é muito importante. Tá bom? Aí tem uns exercícios aqui que eu passei para isso, para vocês, que eu fiz. Esse aqui eu achei uns tempos atrás. Eu que bolei, na verdade, isso aqui, né? Vocês não vão encontrar resultado em lugar nenhum. Eu que criei esse exercício aqui, tá? Então, elabore aqui um algoritmo que, dado, apesar que, né, eu elaborei, eu só mudei o tema, né? Elabore um algoritmo que, dado o peso de um lutador, classifique-o em um. Parece aquele dos nadadores, né? Tá na faixa infantil A, infantil B. Ó, mosca ligeiro, mosca, galo, leve, médio ligeiro. Aí você vai ver lá o peso do cara e vai classificar aí ele dentro dessa faixa. Se ele tiver acima de 130 kg, tá? Que é o default, tá? Que coloca peso fora da faixa. Então, nego aí que tiver mais do que 130 kg não pode lutar, tá? Também, né? Tá louco, né? Acho que nem consegue subir lá, não. Então, super pesado aqui, ele vai de 91 até 130 quilos, tá? Mais do que isso aí não é aceito pela categoria. Eu que inventei essa regra aqui, não é verdade, tá? Essa regra aqui eu peguei lá do boxe mesmo, tá? Mas não tem limite de peso aqui para o super pesado. Eu coloquei só para a gente usar a cláusula default aqui para isso, tá? Entendeu? Aí, ó, tem aqui também, ó. Switch case aqui pro. Esse aqui é legal, hein? Vocês quebrarem a cabeça aqui. Ó, elabore um algoritmo da nota do Enem, tá? Para verificar se o estudante foi aprovado no vestibular. Se o aluno for aprovado, mostre quais cursos ele está apto a cursar, tá? Gestão ambiental, daí dá a nota do Enem dele lá e você vai classificar aqui para ver o que ele pode cursar, tá? Aí, ó, apresentar uma mensagem reprovado na USP se ele tiver nota de corte menor do que 643, tá? Se ele tirou a nota do Enem, isso aqui eu peguei da USP mesmo, tá? Isso aqui são números reais, tá? Eu acho que é do último vestibular. Olha aqui, ó, a nota de corte mais alta que tem na USP, que é a melhor universidade do Brasil, né? É do nosso curso, tá? Porque os caras mais inteligentes aí, tá, vão para onde? Para cá, ó. Engenharia da computação. Que a nota de corte mais alta que tem no provavelmente do país, tá? Tá na engenharia da computação aqui da USP, tá? Tá alta, né? A notinha de corte aqui, tá? É engenharia mecânica, física, engenharia da computação, tá?
Relações internacionais fica mais ou menos no meio, engenharia civil no meio, jornalismo é no meio, e na rabeira lá é gestão ambiental, turismo e geologia, tá? Que, que é a notinha de corte assim mais baixa que tem dentro da USP, tá bom? Então você coloca lá daí a relação, pode cursar isso daqui, ok? Vamos ver a estratégia que vocês colocam para isso daí. Esse aqui, vocês têm que usar a cabeça, tá? Por quê? Porque se ele tirar, por exemplo, a nota de corte, a nota do Enem dele for 810, tá? Ele tem aqui, ó, uma dica, né? Ele tem que estar apto aqui para escolher, tá? Vamos dizer assim, né? Não é bem assim que funciona, mas tudo bem, né? Ele pode escolher relações internacionais, jornalismo, engenharia civil, educação física, turismo e gestão ambiental. Entendeu? Agora, se o cara tirar 644, tá? Aí ele só pode cursar gestão ambiental. Ele não pode, lógico, né? Ele não pode fazer engenharia da computação. Ok? É essa a resposta que eu quero. Usem a cabeça aí. Tá? Tem mais aqui? Não, esse aqui deixa para semana que vem. O if e else aqui já tem. Tá bom já, né? Tá bom? Tá legal já, né? Ou quer mais um pouco aí, então? Acabar condicional? Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Né? Acho que é bom dar, né? Já é dia 17, 18 aí semana que vem. Manda ver aqui, gente. Vocês estão preparados aí, tá? Vamos? Tudo bem por enquanto? Manda? Oh, louco. É assim que eu gosto, né? Bárbara, vai você também? Caio, Priscila, estão entendendo tudo? Como é que tá? Tudo beleza? Esses daqui são para vocês usar a cabeça. Esse aqui é fácil, né? Mas esse aqui vai ter que usar um pouquinho a cabeça, tá? Para ver como que vai resolver isso aqui, tá? If, else, if. Eu já expliquei isso aqui, né? Acho que fica fácil vocês entenderem. O que ele tem, na verdade, tá? Acho que aqui a gente já consegue entender, ó, o que ele faz, tá? Ele tem, é como se fosse um if dentro do if, tá? Então eu faço um se e um se não se, tá? É se, aqui, ó. Se analisa uma condição. Aí eu falo se não se, se não se, se não se, se não se, entendeu? Eu testo a primeira condição. Aí, se aquela condição não for verdadeira, eu vou testando outras, tá? Então, essa aqui, ela tem que ser falsa, vamos dizer assim, né? O primeiro if aqui, né? Que eu vou fazer, tá? Aí eu testo essa aqui. Ah, bom, essa é falsa. Beleza. Fala assim, você tem 18 anos? Não, não tenho 18 anos. Aí ele fala, então, você tem 15, até 15? Não, não tem. Aí ele fala, você tem 12, tá? Então ele vai criando condições. Você é maior de idade, vamos dizer aqui, né? Não, não sou maior de idade. Você não é maior de idade, você é menor, então, né? Se você é menor, você tem 15 anos? Não. Você tem 12? Não sei se vocês estão entendendo minha. Mas é assim que ele vai testar. Primeiro o negativo lá em cima, aí eu crio uma outra condição em cima da negação, tá? Da condição. Beleza? Também usem com cuidado isso aqui, tá? Porque você pode se enrolar na lógica aí, tá? Tem que entender direito o que você está fazendo aqui. Vamos ver um exemplo aí, tá? Vamos ver se ele... A estrutura acima funciona da seguinte maneira. O programa começa a testar as condições, começando pela primeira, que é a primeira, né? E continua a testar até que ache uma expressão cujo resultado dê diferente de falso, tá? Que é else, né? Se não, tá? Entendeu? Nesse caso, ele executa a declaração correspondente, aqui, ó, verdadeiro, tá? Só uma declaração será executada,
Eu prefiro, nesse caso aqui, do que ficar fazendo esse monte de rolo aqui, é usar um monte de if, que na verdade é isso, tá? Que você está fazendo. Entendeu? Se você criar um monte de if, você faz exatamente a mesma coisa aqui. Tá? Você tem que ter casos muito específicos mesmo para usar o else if. Tá? Mas tem gente que gosta. Tá? Vai naquilo que a Tati acabou de falar. Mas para que eu vou usar o switch? Né? Bom, tem caso específico que fica interessante usar o switch? Sim. Acabei de mostrar uns lá para vocês. Tá? Tem algum caso que talvez seja lógico, bem claro, evidente usar o else if? Sim, beleza, tá? Aí eu uso, tem crise, tá? Mas eu vou dizer assim, eu prefiro ir no simples, tá? Para não correr risco. Tá? E você criando um else if é a mesma coisa que você criar outro if, tá? Beleza? Não muda. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem aqui. Ó, me tira aqui uma mensagem de acordo com o horário. Tá? Ah, esse exercício é bem legal, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então vamos ver lá aqui, ó. IOStream, beleza? Aqui, ó. Vou colocar uma hora aqui, tá? Eu já coloquei com valor a hora, tá? Para não ter que ficar perguntando para o programa ficar menorzinho, tá? Mas vocês conseguem entender também, né? Que daria para eu perguntar a hora aqui, tá? Aí eu vou fazer o quê? Primeiro aqui, ó. Vou verificar aqui. Hora é menor do que 12 horas, tá? Hora é menor que 12? Se a hora for menor que 12, eu dou bom dia, tá? Se isso aqui for verdadeiro. Então eu faço o quê? If hora menor que 12, tá? Bom dia. Beleza? Tá certo, né? Aí eu coloco lá, se não ser hora menor do que 18. Ou seja, tá? O que é esse else if aqui, ó? A hora não é menor que 12, não é manhã, tá? Aí eu venho aqui e falo, beleza, não é manhã, mas não é noite, tá? Ou seja, tá? Passou das 12, mas não passou das 18. Então eu estou negando aqui, ó, que é amanhã, que isso aqui é falso, tá? Deu else aqui, ó. Estou falando que é maior ou igual a 12, só que ele é menor que 18, tá? Legal, né? Se ele é menor que 18 e maior do que 12, é boa tarde. Concorda? Hã? Legal o exercício, né? Se não, ó, dou um elsezinho aqui, ó. Bom, se não é manhã, se não é tarde, o que é? É noite. Né? Ficou legal, né? Então é um jeito de você brincar aqui com os else e ifs aqui, né? De um jeito que fica bacana. É um exemplo bem didático esse daqui, né? Por isso que eu falo para você, que fica bem claro, né? Na nossa cabeça da gente usar, né? E você tem que fazer esse exercício aqui de você percorrer o caminho aqui para você ver, vamos dizer, a cobertura aqui, né? Para ver se está correto a lógica que você está usando. Primeiro, ó, eu estou falando aqui que a hora é menor que 12, legal. Aí o else aqui, ele está falando que a hora não é menor que 12. A hora é maior que 12, tá? Só o else aqui. Aí, em cima do else, eu faço uma pergunta aqui, ó, um if. Bom, só com o else eu estou falando que é maior que 12, maior ou igual a 12, né? Aí eu estou perguntando, é maior ou igual a 12, menor ou igual a 18, tá? É de tarde, do meio-dia até às 6 da tarde. Se isso for mentira, tudo isso aí for mentira, tá? Aí é noite, tá? Que é a partir das 18 horas. Você vê que eu nem perguntei aqui se é noite, né? Dá para usar if aqui para cada um deles aqui? Vocês conseguem enxergar isso? Se a hora é menor que 12, se a hora fica entre 12 e 18, se a hora fica entre maior do que 18, tá? Dá para fazer tranquilamente com if aqui, tá? É uma questão de escolha, de gosto, de preferência do programador e da tua lógica, tá? De como que a tua cabeça funciona. A minha pode ser um pouco diferente da tua, a gente tem lógicas diferentes, tá?
Beleza? Então, vê o que... Não esqueçam só de testar sempre isso daí, tá? Que nem eu disse aqui, eu, Dematei, eu faria tudo com if aqui, tá? Show, tá? Caelce aqui é uma coisa que eu não gosto muito. Ele fica dando muito nó na cabeça, né? Vai e volta lá, tá? Esse aqui dá para entender, tá? Que é bem bobão aqui o exercício. Mas se você pegar algum exercício um pouquinho mais complexo, capaz de dar muito nó na cabeça, tá? Aí eu prefiro ir no mais simples, tá? Ficou o mesmo exercício. Aqui, ó. E esse aqui é para dar... Ó, coloquei o mesmo aqui, né? Ah, eu não vi que eu tinha colocado, mas tá bom. É esse aqui. O que importa é esse aqui, ó. Para vocês aqui, ó. O que a gente pode ter aqui? O cálculo do IMC, tá? Ou o MD aqui, tá? Aí o cálculo aqui do peso ideal, desenvolvido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. É feito utilizando o índice de massa corporal. O IMC a gente faz desse aqui, ó. Tá? O índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Aí ele dá um número. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que criar uma faixa aqui para ele, tá? Então, para saber qual que você está, peso normal, sobrepeso, ele vai dar um número, tiver dentro da faixa aqui, ó. O que você faz? Você vai colocar aqui um resultado para cada um deles aqui, tá? Ó, faça um algoritmo, solicite o nome, o peso e a altura da pessoa, tá? Exiba o nome e a classificação aqui do peso aqui, tá? Tá bom? Só que daí, o que você faz aqui, ó? Também exiba o peso ideal dessa pessoa. Você fala assim, ó, peguei uma pessoa aqui que está com obesidade grau 2, tá? Aí ela fala, tá gordinho. Aí o que você tem que fazer? Você fala assim, você calcula daí, ó, tá? O IMC, tá? Você já tem a altura da pessoa, ó, a altura você já pediu, né? Você usa o IMC igual a 22 e verifica qual que vai ser o peso dela, tá? Ela fala assim, ó, você tá com obesidade aqui, grau 2, e teu peso ideal seria o quê? Tantos quilos. Entendeu? Aí você dá já um diagnóstico lá da pessoa de quanto que ela tem que emagrecer. Legal, né? Bom isso aqui, né? Tá bom? Dá para vocês pegar a família inteira aqui, fazer esse programa aqui, chama a galera e fala assim, ó, vamos ver se você tá gordo ou magro aí, que faixa que você tá? Vai para todo mundo, tá? Essa aqui é uma média, tá, gente? O 22 aqui, tá? Que também está na OMS lá. Ele fala aqui que uma média, tá? É que fica em torno de 22 aqui, tá? O IMC. Tem os limites também, tá? O limite superior e o limite inferior dele, que nem tem aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Peso normal, né? Então eu peguei pela média aqui. Mas você pode estar entre 24,3, 24,9 e até 18,5. Abaixo disso é muito magro, tá? Você está com... Como é que é? Está muito magro, né? Não sei qual que é a palavra. E pode ir até 24,9, tá? Então a gente pega pela média aqui, que é o meio disso, que dá 22, tá? Só para ter uma base de cálculo lá, para saber qual que seria o peso ideal da pessoa. Se ela chegar próxima daquele peso lá, é que tá legal. Beleza? Entenderam o exercício? Aí vocês podem usar aqui, ó, tentem usar aqui o else if, tá? Cabe bem um exercício desse com else if, tá? Para vocês usarem esse recurso aí, tá bom? Aprender a usar. Então esses 23, 24 e 25 é para usar o else if. Tá claro? E no próximo a gente já vê a repetição aqui, tá? O farzinho. Falou, moçada? Dúvidas? Então, interrompendo a gravação.